a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui porque temos uma direção da parte de Deus para liberarmos uma palavra da parte do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Vá até o final dessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Nós temos aqui um costume, quase uma tradição, que antes da palavra a gente gasta alguns minutinhos glorificando o nome de Jesus, glorificando aquilo que Ele tem feito no nosso meio, porque nós acreditamos fortemente que a obra do Senhor é governada por Ele, direcionada por Ele e expandida por Ele sobre a terra. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Nós temos aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, na Igreja Batista Éden, um projeto chamado Restaurante Comunitário 5 pães e 2 peixinhos. O restaurante comunitário hoje ele funciona de segunda a sábado. Temos um culto aqui antes de servirmos a refeição, e pós esse culto nós servimos refeição numa média de 40, 50, até 70 pessoas neste lugar, para a honra e glória de Jesus. Temos aqui também uma casa de recuperação para dependente químico que chama Resgate Vidas. O resgate hoje é 3 unidades de casa de recuperação, e temos uma capacidade de internação para 75 homens que tratamos neste lugar como filhos espirituais, que o Senhor tem nos dado o privilégio de cuidar. Temos aqui também um projeto muito lindo que se chama Jardim de Deus, que tem como coordenador o Maicon Mendes e a Pamela Rodrigues, um casal que largou tudo pelo Evangelho e hoje mora num bairro carente aqui da nossa cidade, aonde eles fazem um trabalho com crianças, aonde eles também pregam a palavra, influenciam essas crianças no caminho que elas devem andar, no caminho de Jesus Cristo. Nesse projeto Jardim de Deus, nós temos café da manhã, almoço, café da tarde, segunda a quinta-feira. Na sexta-feira tem um trabalho com jovens e adolescentes. No domingo temos culto naquele lugar de adoração a Jesus. Temos aqui também uma casa de apoio, que chama Casa de Apoio Éden, para os meninos que quando terminam o tratamento na casa de recuperação, eles vêm para a casa de apoio para começar a trabalhar. Temos uma escola que se chama Escola O Chamado. O nosso produtor geral aqui desse culto online é o Alex de Lara, a lenda, aluno da Escola O Chamado. Ele está ali, pensa no guri bonito. Um dia vocês ouvirão a história desse menino e o Brasil se estremecerá. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Então é isso. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem sido bom. O Senhor é bom. Tem feito milagres, prodígios e maravilhas no nosso meio. E Ele tem dado uma direção muito clara para nós, que é o culto online. Temos culto online toda quarta e todo sábado. Temos um canal do YouTube, Rodolfo Zaio, e onde você pode se inscrever. Tem palavra lá toda quinta-feira e todo domingo, e temos abençoado. O Senhor tem nos usado para abençoar muitas pessoas. Então, em nome de Jesus, fique até o final, como eu disse, assista e compartilha. Eu tenho falado isso desde o começo desse trabalho dos cultos online, que o Evangelho de Cristo não muda, mas o Senhor ele tem mudado as estratégias, E o evangelismo há um tempo atrás era pregar nas praças, pregar de casa em casa. Hoje nós estamos impossibilitados disso. Então o evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. Eu estou fazendo isso aqui agora e vou dar esse tempo para você também, além de você ser abençoado, poder abençoar outras pessoas. Compartilhe nas suas listas de transmissões, compartilhe no seu Face, compartilhe aonde você puder. Deixe Deus fluir através desse compartilhamento, amém? Eu vou terminar aqui o meu compartilhamento para nós irmos para a palavra. Aleluias. Glória a Deus.
palavra que eu quero compartilhar com você hoje, ela está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 9. O som tá bom, Joeber? Tá baixo? O som tá um pouco baixo. Eu vou dar um volume ali e já volto, em nome de Jesus. Aleluias. Melhorou? Quem pode dizer glória a Deus? Tá melhor? Amém. Glória a Deus por isso. A palavra que eu quero compartilhar com você está lá em Marcos, capítulo 16, verso 9. Marcos, capítulo 16, verso 9. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Versículo 12. Depois Jesus se manifestou-se de outra forma a 2 deles, enquanto iam para o campo. Estes, voltando, anunciaram aos outros, tampouco acreditaram neles. Mas Jesus apareceu aos 11. Estando à mesa, lançou-lhe no rosto a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imponharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos. Amigo Jesus, obrigado por sua presença neste lugar. Obrigado por sua revelação em nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Nosso coração é grato, Jesus. Somos dependentes da tua presença. Somos dependentes do teu toque, somos dependentes do teu olhar. Tudo que desejamos é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que a tua palavra venha de encontro ao coração dos teus filhos, gerando em nós frutos dignos de arrependimento. Te adoramos, Jesus, te bendizemos e exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, escute essa palavra. Nós acabamos de ler que Maria Madalena, junto com outras mulheres, se você for ler o capítulo 16 todo, ela vai até o sepulcro no primeiro dia da semana. E quando ela chega lá, a pedra já estava removida. E no versículo 9 a Bíblia diz que Jesus ressurreto, Cristo surgindo de dentre os mortos, ela havia visto, Vilmar, Jesus ser moído, ela havia visto Jesus ser crucificado, ela havia visto Jesus ser morto, ela viu, e agora Jesus ressuscitado aparece a essa mulher. Quando essa mulher tem um encontro com Jesus ressuscitado, imediatamente, escute isso, imediatamente Zé Félix, pensa no homem dedicado na obra de Deus, esse meu filho Zé Félix, te amo, dedicado, bonito e homem de Deus. Quem crê diga glória a Deus. Tira os olhos, você que está solteiro, aqui para casar é difícil. Quem crê diga glória a Deus. O pastor é ciumento. Quando Maria Madalena vê Jesus ressuscitado, quando ela tem um encontro com Jesus, aquilo é muito forte. Quem já se encontrou com Jesus e diga glória a Deus? Igreja, quando nós nos encontramos com Jesus,
Jesus é o Deus da Trindade Santa. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus da Trindade, Ele é o único que tem um corpo físico, uma alma e um espírito como eu e você. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus tem a capacidade de tocar tanto no nosso corpo, como na nossa alma e como no nosso espírito. A presença de Jesus é aqueles momentos que você já teve com Deus, aonde você não consegue segurar as lágrimas, aonde a sensação de prazeres dentro de você é enorme, porque é isso que o encontro com Jesus proporciona. E aquela mulher, ela tem esse encontro maravilhoso com Jesus. Jesus é maravilhoso. Quem crê, diga glória a Deus. Como eu amo me encontrar com Jesus. E quando Maria Madalena se encontra com Jesus ressuscitado, ela tem uma reação imediata. É a reação que todo ser humano que se encontra com Jesus ressuscitado tem. Fala, qual é, pastor? Ela sai correndo e vai ao encontro daqueles que estavam chorando e pranteando. E ela anuncia que Jesus estava vivo. Ela anuncia que Jesus estava ressurreto. Igreja, sabe qual é a primeira característica de uma pessoa que se encontra com Jesus ressuscitado? Fala, qual, pastor? Bem forte. Ele corre na direção daqueles que estão tristes e chorando e diz, oh, ainda há esperança, Ele está vivo, Ele está vivo. Igreja, quem estava chorando? Os apóstolos, a base da igreja, a primeira igreja. Pastor, por que eles estavam fechados em uma sala e estavam chorando e pranteando? Porque eles tinham visto Jesus morrer, eles tinham visto Jesus ser crucificado. Esses 11 homens que estavam reunidos nessa sala, eles tinham largado tudo. Mateus era cobrador de impostos, ele tinha largado tudo para seguir Jesus. Pedro era pescador, tinha deixado tudo para seguir Jesus 3 anos e meio. Todos eles colocaram uma expectativa em Jesus, colocaram uma esperança em Jesus. Mas quando Jesus morre, a esperança também morreu ali. Quando eles olham para Jesus e veem Jesus crucificado, humilhado, a esperança desses homens vai embora. Foi tamanha a frustração desses 11 homens, foi tamanha a frustração, que eles nem se lembravam do que Jesus havia falado. O que Jesus havia falado, pastor? Que ao terceiro dia, Ele iria ressuscitar. Igreja, escute isso. Você que está ouvindo essa palavra, você pode estar chorando hoje, agora. Você pode estar pranteando. Você pode ter colocado a sua esperança em algo da terra, como esses homens colocaram. Mas eu vou dizer algo para você: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e Ele pode e vai mudar a vida daqueles que creem. Igreja, nos nossos dias, na nossa geração, existe uma igreja chorando e pranteando, com as portas fechadas. Fala, por quê, pastor? Porque ela não tem se encontrado com Jesus ressuscitado. Porque quando um homem e uma mulher se encontram com Jesus, o pranto cessa e ele começa a anunciar a ressurreição. Jesus se encontra com 2 na estrada.
Aqueles homens, quando têm um encontro com Jesus ressuscitado, o que eles fazem? Imediatamente eles imitam Maria Madalena. Eles saem correndo e vão contar para aqueles que estavam reunidos, chorando e pranteando. Existem duas igrejas na nossa geração. Uma que tem se encontrado com Jesus, uma que tem relacionamento íntimo com Jesus, uma que crê no Jesus ressurreto, porque esse Jesus ressurreto toca nela todos os dias. Esse não está chorando e pranteando, essa igreja não. Essa igreja está gritando e dizendo: Ele ressuscitou. Não existe impossível para Ele. Não existe nada fora do seu alcance. Ele está com o controle de todas as coisas ainda. Mas existe uma igreja incrédula. Os apóstolos, eles largaram tudo e andaram 3 anos e meio com Jesus. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus multiplicar o pão e o peixe. Eles viram Jesus acalmar as tempestades com uma palavra. Eles viram uma voz do céu dizer: Este é o meu filho amado, em quem me alegro. Eles viram sinais e prodígios, que João disse que se fosse escrever livros sobre tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em todos os livros da terra. Mas naquele momento de frustração, eles não lembravam do que Jesus havia falado, que Ele iria ressuscitar. E eles também não acreditavam em Maria Madalena e naqueles 2 homens, naqueles 2 discípulos que tinham se encontrado com Jesus. A Bíblia aqui é muito clara, que eles, mesmo ouvindo Maria Madalena, eles não acreditaram. Mesmo ouvindo aqueles 2 discípulos, eles não acreditaram. E por isso a frustração ainda reinava dentro deles. Igreja, mas escute uma coisa, e eu tenho certeza do que eu vou dizer. Eu tenho certeza que mesmo eles não acreditando, aqueles que haviam se encontrado com Jesus continuaram dizendo: Ele está vivo, eu vi Ele. Porque é impossível negar aquele que te toca tão profundamente. É impossível negar a manifestação de Jesus em nossas vidas. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Se você é uma igreja que não tem se encontrado com Jesus, se você é uma igreja que está frustrada, triste, chorando e sem esperança, e você está escutando eu gritar aqui: Ele está vivo, e mesmo assim, em meio ao seu sofrimento, em meio ao inferno que você está vivendo, você ainda está duvidando no seu coração, eu tenho um segredo para você. A palavra que eu libero na sua direção não pode mudar você, mas eu vou dizer algo. Quando Maria Madalena e aqueles 2 homens entraram naquele lugar e anunciaram Jesus ressurreto, os homens não acreditaram. Mas eu vou dizer algo. Eu acredito, antes de eu dizer o que eu preciso dizer, eu acredito que os discípulos olharam um para os outros e pensaram assim: ela está louca. Eu vi Jesus morrendo. Esses 2 homens estão loucos. Eu vi Jesus morrendo. Acabou. Não tem mais. Eu não sou Mateus. Eu não sou mais cobrador de impostos. O que eu sou? Pedro, eu não sou mais pescador. O que eu sou? Acabou. Eles não acreditaram. Mas Maria Madalena e aqueles 2 homens que tinham se encontrado com Jesus, eles continuaram e insistiam: Ele está vivo. E eu vou te contar um segredo. A Bíblia diz no versículo 14 que mais tarde Jesus entra onde eles estavam. Escute isso. Em outro evangelho a Bíblia diz que Jesus atravessa a porta que estava fechada.
E a primeira coisa que Jesus lança no rosto daqueles discípulos era a sua incredulidade. Eu vou te contar um segredo. Sabe por que anunciamos o Evangelho neste lugar? Sabe por que estamos aqui como loucos pregando o Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Sabe por que estamos aqui, Alex de Lara? Dizendo assim: Jesus ressuscitou, Ele vive. Porque quando anunciamos a sua ressurreição, quando anunciamos que Ele tem nos tocado, e os homens zombam de nós e não acreditam, sabe o que acontece? Fala o que, pastor? Ele vem, invade os corações incrédulos e diz: oh, eu estou vivo. Quem veio justificar Maria Madalena e aqueles dois homens foi o próprio Jesus. Não se preocupe, se você é uma igreja viva, se você é uma igreja de relacionamento com Jesus, não se preocupe se os homens acreditam ou não naquilo que você carrega e naquilo que você ministra. Porque quem vem justificar aquilo que você prega é aquele que tem te encontrado no secreto lugar. O Cristo que venceu a morte e reina eternamente. Como Jesus é lindo, né? Por isso eu estou aqui como um louco, gritando para você que está me ouvindo, para você que está triste, chorando e sem esperança. Existe uma esperança para você. Ele vive eternamente. Ele te ama, Ele te espera e Ele deseja por você. Oh! Igreja, e a primeira coisa que Jesus, a primeira ordem que Jesus, depois de se encontrar com aquela igreja que estava triste e chorando, porque ela não se encontra, olha só, uma igreja que não se encontra com Jesus todos os dias, ela vive sem esperança, triste e chorando, e de portas fechadas. Uma igreja que quando eu falo igreja, estou falando de pessoas, nós somos a igreja. Mas uma igreja que se encontra com Jesus todos os dias, ela sai pelas ruas gritando, ela entra na sua casa gritando, ela anda nas praças gritando: Ele está vivo, Jesus está vivo. E aí Jesus vem, Jesus entra naquele lugar, Ele invade aquela porta fechada, e Ele começa a jogar no rosto daqueles discípulos a incredulidade. E no versículo 15, Jesus começa a falar, e olhe a primeira ordem de Jesus. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora, aquela igreja que estava sem esperança, aquela igreja que estava frustrada, aquela igreja que estava triste, quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus trata o problema da incredulidade. E depois de tratar o problema da incredulidade, Jesus dá uma ordem. Qual ordem? A primeira ordem de um homem e de uma mulher que se encontra com Jesus: saia pelo mundo anunciando a minha vida. É forte, né, igreja? É forte. Uma igreja que não anda no pilar dos 5 ministérios, do pilar do evangelismo, é porque ela está triste, chorando e sem esperança. E por que ela está triste, chorando e sem esperança, pastor? Porque ela não tem se encontrado
todos os dias com aquele que ressuscitou dentre os mortos, com aquele que fez o véu do templo que separava o homem de Deus ser rasgado de cima a baixo, com aquele que proporcionou o evangelho da reconciliação entre o homem e Deus. Todo o projeto de Jesus, todo o plano do evangelho era restaurar o relacionamento entre o homem e Deus. Está disponível. Mas Jesus continua. Vocês estão me entendendo até aqui ou não? Jesus continua, Zé. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Igreja, entenda algo. Nós estamos aqui anunciando o evangelho, dizendo a você que Jesus está vivo e que Ele ressuscitou. Isso é um fato. Nós não pregamos o evangelho que nós ouvimos falar de alguém ou que nós lemos. Nós pregamos o evangelho de um Cristo vivo que tem tocado em nós e feito milagres e prodígios neste lugar. O Senhor tem feito a obra maravilhosa dele entre nós. E nós temos anunciado esse evangelho porque temos se encontrado com ele. E o evangelho, ele estabelece sobre nós duas coisas. Fala o que, pastor? Salvação, fala forte. Salvação ou inferno. E esse versículo prova isso. Quem crer e for batizado será. Quem crer viverá tudo que o evangelho tem para ele. Quem crer viverá um relacionamento íntimo com Deus. Quem crer sairá do lugar de frustração e viverá um relacionamento com Jesus. E receberá a salvação, o céu, nessa vida e na eternidade. Amém, igreja? Como eu gosto de dizer, Jesus veio como Salvador e Jesus está Salvador. Mas Jesus está vindo, Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, Ele voltará como juiz. Jesus pode voltar de duas maneiras para você. Ou Ele cruza os céus e todo mundo vê, e nós seremos glorificados que creem. Ou se você fechar os seus olhos e morrer hoje, Jesus voltou para você. E se você não creu, se você não... Igreja, o crer aqui não é o crer dos demônios que creem e estremecem. O crer aqui é andar como Jesus andou. Nós vamos falar um pouco disso aqui nessa palavra. Se você não usufrui do seu relacionamento com Jesus nessa vida, se você não decide andar com Ele, se você não medita na palavra dEle, se você não ora após hora, se você não tem intimidade com Ele, você não crê nele, você está dizendo assim, ó: eu não quero passar a eternidade com Jesus. Eu não quero passar a eternidade com Jesus. Por isso que o Evangelho de Cristo estabelece o céu para quem crê, e para quem não crê, Ele estabelece o inferno. Porque se você não crer em Jesus, se você não andar com Jesus, se você não tiver intimidade com Ele, o inferno vai te alcançar aqui. E quando você morrer, e quando Jesus voltar, quando você se aproximar do trono branco para o julgamento, Jesus vai dizer assim para você: eu fiz tudo por você, eu morri pelos seus pecados, eu te aceitei do jeito que você é, eu ressuscitei por você, eu era Deus e me fiz homem, habitei entre vocês para te dar todo o meu coração e a minha intimidade para vocês. Mas vocês preferiram o inferno. E naquele dia Jesus vai dizer: você fez uma escolha de não crer.
de não acreditar em mim, de não acreditar nos meus profetas, de não acreditar na minha palavra. Quantas vezes eu vim e tentei me revelar a você, mas você não aceitou. Então, igreja, entenda isso. Essa palavra não é para te matar, mas essa palavra é para gerar em você arrependimento. Se você tem aceitado Jesus como seu Salvador todos os dias, se você tem crido nele, se você tem vivido com ele, você anda não triste, pranteando e chorando, você anda anunciando que ele ressuscitou. Mas se você anda triste, chorando e pranteando, sem esperança, é porque você não tem se encontrado com ele, é porque você não tem crido naquilo que ele fez, e o inferno já se estabeleceu na sua vida. E essa palavra não é para te matar, porque se você está vivo, se você me ouve, se você me vê, ainda há esperança para você. Se arrependa, reconheça que você não tem crido, reconheça que você tem andado frustrado, porque você não tem se encontrado com um Deus vivo. Igreja, Jesus quis deixar essa palavra clara para nós, e por isso ele continuou, e ele disse assim, olha o que Jesus disse no versículo 17: estes sinais hão de seguir os que creem. Olha só, estes sinais hão de seguir os que creem. Jesus começa aqui a deixar essa palavra maravilhosa para nós. Ele começa a dizer assim, olha, para que não haja dúvida, eu vou falar algumas coisas agora. O que eu vou falar? Eu vou falar que alguns sinais seguem aqueles que creem. O que Jesus estava falando, igreja? Jesus estava dizendo assim, olha, crer em mim não é crer como os demônios. Crer em mim é falar que você crê, é confessar com a boca. Mas o crer em mim gera frutos. O crer em mim gera relacionamento comigo. O crer em mim gera você se encontrar comigo. Nós já falamos aqui de algumas características. Quem se encontra com Jesus não anda triste, pranteando e chorando, mas anda anunciando a sua ressurreição. Amém, igreja? Mas Jesus agora, do 17 em diante, ele vai falar de sinais claros que seguem aqueles que creem. Então preste atenção, para você fazer uma avaliação de você mesmo, porque existe um engano, existe uma potestade maligna do inferno enganando a igreja nos nossos dias. A igreja acredita que tem Jesus, mas os sinais não seguem essa igreja. Os frutos não seguem essa igreja. Igreja, não se iluda. Aquele que vive com Jesus no secreto lugar, ele manifesta Jesus à luz do dia. E olha só o primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Igreja, e eu vou te falar algo aqui agora. Muitas vezes que eu li essa palavra, eu pensava assim: aquele que anda com Jesus, ele não anda triste nem chorando, ele anda anunciando que Jesus ressuscitou, e anda por aí expulsando o demônio de todo mundo. Quem já pensou assim, diga glória a Deus. Mas eu vou te contar um segredo. Sabe qual é a primeira potestade maligna que você expulsa quando você crê em Jesus? Fala, qual, pastor? Aquela que perturba a sua vida desde a sua infância. É verdade ou não é? Igreja, a palavra de Deus é muito clara. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. E essa paz, e essa falta de confusão, igreja,
O contrário de paz é confusão. E eu vou deixar algo claro para você. Você que não tem crido em Jesus, você que não tem experimentado dele todos os dias, você que não tem vivido com ele todos os dias, vive em uma perturbação violenta dentro de você. É ou não é? É ou não é, igreja? Quem que causa essa perturbação em você? Fala, quem, pastor? O inferno que tem te perseguido desde a sua infância. Por isso que Jesus disse assim: olha, eu não vou dar a vocês a paz que o mundo dá, eu darei para vocês a paz que excede todo entendimento. Igreja, quando você crê em Jesus, o primeiro inferno que se cala é um inferno que atormenta a sua mente. Eu vou te dar um exemplo, claro. Antes de eu dar o exemplo, deixa eu falar, por que o inferno se cala e sai quando você crê? Fala, por quê, pastor? Deus vem morar dentro da onde? Dentro de quem que Deus mora? Dentro de nós. Então quando eu creio em Jesus e tenho uma vida de relacionamento com Ele, quando eu creio em Jesus e tenho uma vida de intimidade com Ele, o inferno precisa se calar, para que a voz de Deus se torne clara dentro de mim. O primeiro sinal que um homem não crê em Jesus é a falta de certeza e de convicção que é Deus falando com ele. Paulo diz que muitas vozes existem no mundo, e essas muitas vozes precisam se calar. Fala, por quê, pastor? Fala, por quê, pastor? Porque Jesus é soberano até sobre a morte. Aqueles que creem, o inferno bate em retirada, e o relacionamento dele com Deus é inabalável. Eu não estou falando que nós não temos dias maus, temos. Eu não estou falando que o diabo não lança seta na nossa mente, lança. Mas o diabo não fala mais ao nosso coração. Eu vou deixar claro a diferença de seta e falar no coração. Quando alguém me prejudica, quando alguém me faz mal, quando alguém me persegue, quando alguém me mente a meu respeito, quando alguém me injuria. Eu vejo muitas pessoas me injuriando hoje na internet. Eu leio aquilo e o diabo lança uma seta na minha mente, falando assim: olha aí, revida, desconta, se ira, briga com essa pessoa. Ele manda essa seta na minha mente, mas ele não governa mais a minha mente. Fala, por quê, pastor? Porque agora eu creio em Jesus. Eu passo o dia orando em outras línguas, hora após hora. Eu passo o dia meditando na palavra de Deus. Quem governa a minha vida não é mais o inferno, mas é o Deus que Abraão, Isaac e Jacó. E aí Deus fala assim: filho, o que Jesus nos ensinou sobre aqueles que nos perseguem, que nós devemos abençoá-los. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo essa palavra, igreja? A minha pergunta para você: você crê em Jesus? Quando alguém faz mal para você, você revida, igreja? Quem não crê, sabe como que ele faz? Quem não crê, quando ele pensa que alguém falou mal dele, ou que alguém não gosta dele, ele já aceita, porque o diabo não lança uma seta, o diabo governa o coração dele. O coração dele é cheio de ira, de raiva, de cólera. Quando ele pensa que alguém não gosta dele, ele já se arma. Fica igualzinho o capiroto que fala com ele. É verdade ou não é? Aí essa pessoa chega perto dele. Essa pessoa às vezes nem falou nada, e ele já dá um coice.
é o cavalo do capeta mesmo. E o diabo sabe fazer o que, igreja? Matar, roubar e destruir. Você está entendendo por que você está triste e chorando? Porque você pensa que crê, mas não crê. Porque você não tem anunciado um Deus vivo nas suas ações. Porque você não tem usufruído daquilo que Ele fez por você. Porque você não passa tempo com Ele. Porque você não passa tempo orando. Porque você não passa tempo na palavra. Porque você tem preferido que o inferno fale ao seu coração e governe a sua vida. Nem vamos falar de roubar. Nem vamos falar. Eu vou deixar para falar de roubar depois. Não, eu vou falar. Eu não estou com pressa de acabar a live mesmo. Quem tiver com pressa, desliga. Porque eu vou te contar um segredo. Já foi estabelecido o juízo de Deus sobre a sua vida. Você não é mais ignorante. A minha obrigação é pregar. Fala para o seu irmão que está na sua casa, do seu lado, e para o seu irmão aqui. Eu falo, a obrigação do pastor é pregar. E falar, a sua obrigação é crer. Porque se você não crer, o inferno vai te pegar. É verdade ou não é, igreja? Olha só, um outro que o inferno, que não crê e o inferno tem falado ao seu coração. Alguém te rouba o seu celular que você tanto gosta. Você corre, vai lá no CISC e dá queixa. Você está morrendo de raiva. Foi assim que Jesus ensinou? Você ouviu quem? O seu pai, Satanás. Eu não estou falando nem de revidar, que tem uns que pegam e ainda corta a mão, brabo que tá. Esse não é o filho de Satanás, já é o irmão. É verdade ou não é, igreja? Ué, pastor, o que você está falando? Quem crê em Jesus, o inferno não fala ao coração dele, mas a palavra de Deus fala ao coração dele. E a palavra diz assim, que se alguém pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. A palavra está dizendo assim, ó, se alguém roubar o seu celular, liga para ele, bota um crédito, manda o carregador e a capinha. Em quem você crê? Quem fala ao seu coração? Você está triste, chorando, sem esperança? O inferno tem governado o seu coração e você percebe isso refletindo em suas ações. Escute isso. Se você está assistindo essa palavra, não é para te matar que eu estou aqui pregando, mas é para gerar em você arrependimento. E o arrependimento que Jesus procura de você não é lágrimas. O arrependimento que Jesus procura de você é mudança de atitude. Se você não orava, que você comece a orar. Se você não meditava na palavra, que você comece a meditar. Se você não passava tempo com Jesus, que você comece a passar agora, em nome de Jesus. Mas os sinais continuam. E Jesus continua dizendo: e falarão novas línguas. Igreja, eu podia começar uma outra mensagem agora, porque falar de oração em línguas é algo maravilhoso para o meu coração. É uma coisa que eu pratico e que mudou a minha vida. E muita gente diz que Jesus nunca falou sobre oração em línguas. Mas aqui isso cai por terra, porque Jesus disse que o sinal claro daqueles que creem, escute isso, o sinal claro daqueles que creem é que eles expulsariam os demônios e falarão outras línguas. Igreja, escute isso. A oração em línguas, hora após hora, é uma ferramenta do céu para trazer a vontade de Deus para dentro de você. A oração em línguas não é a oração dos anjos, porque não é um anjo que mora em você. É um anjo que mora em você, igreja? Não, é o próprio Deus que mora dentro de você. E quando você crê, é batizado, o céu se abre, o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. E quando o Espírito de Deus vem habitar dentro de você,
Ele traz uma linguagem celestial, uma linguagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, quem me conhece, quem anda perto de mim sabe, eu passo o dia falando sozinho. Chore cantaraba sori cantaramana. Recataraba sotoroye cantaramais. Às vezes os meninos não me ouvem, mas eu falo bem baixinho. Eu só paro de falar se alguém está falando comigo ou se eu estou comendo, porque eu como bastante. Mas eu oro quando eu acordo, eu oro quando eu tomo banho, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou sentado, eu oro quando eu levanto, eu oro em todo o tempo, porque Paulo diz assim: orai sem cessar. Eu vejo também um engano sobre a oração em línguas. Eu preciso sentir um rupio e começar a orar. Isso não é verdade, igreja. A palavra de Deus é muito clara, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Pastor, mas lá está em letra minúscula, e não está falando do Espírito Santo, está falando do espírito do profeta. Deixa eu te fazer uma pergunta, posso ou não? Profeta, que espírito que governa a sua vida? É o Espírito de Deus ou o Espírito das trevas? O Espírito, ele é respeitador, e ele respeita você. Quando você abre a sua boca, você vai orar, e não está ligado ao que você sente, está ligado ao que você crê, porque não está na alma. A alma é o lugar dos sentimentos, mas o Espírito não está ligado à alma, ele cura a alma, ele está ligado ao seu espírito, aonde você não precisa sentir, mas você crê para a salvação. Então este sinal tem que seguir os que creem. O inferno, qual é o primeiro sinal, pastor? Ele tem que parar de prantear e chorar a morte da bezerra. Ele tem que começar a olhar para o autor e consumador da fé dele, Jesus Cristo. Começar a se encontrar com Jesus e anunciar esse Jesus ressurreto. Como consequência, o inferno vai se calar, porque Deus não deixa um soldado em batalha, em confusão. E ele andará nessa batalha, orando em outras línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Eu fico impressionado, igreja, que existe uma igreja que diz que crê em Jesus, mas que ela abre mais a boca para falar asneira e mal dos outros do que orar. Aqui em Rondonópolis não tem isso. Tem, igreja? Deixa eu te perguntar, aquele que abre mais a boca para falar mal dos outros do que orar em outras línguas, quem é o pai dele? Jesus, o Cristo, ou o diabo? Glória. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Você está entendendo que a palavra de Deus é clara? Quem crê, os sinais seguirão aqueles que creem. Mais uma vez eu te pergunto, você crê em Jesus? Ou você tem crido como um inferno? Crê, estremece, mas não tem nenhum sinal seguindo você. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Pastor, o que eu preciso fazer para mudar isso? Você precisa se arrepender. E arrependimento é mudança de rota. Arrependimento é: eu não oro e eu começo a orar. Eu não leio a Bíblia e agora eu começo a ler. Eu não jejuo, agora eu começo a jejuar. Eu não busco o Senhor no secreto lugar, mas agora eu vou buscar todos os dias. Essa é a maior expectativa que eu tenho no meu coração sobre essa palavra, e eu acredito que o Senhor também. Mas vamos continuar para nós encerrarmos. Pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Este é um sinal maravilhoso. Jesus e João Batista, pregando o Evangelho,
eles disseram assim: raça de víboras, quem disse que vocês escaparão do juízo de Deus? João Batista e Jesus, eles chamaram os homens incrédulos de víboras, de cobra. E olha o que Jesus disse aqui: pegarão em serpente, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. O que Jesus estava falando aqui, igreja? Eu vou traduzir para você, posso ou não? No dia que Jesus foi ceiar com os seus discípulos, antes de ceiar, Jesus botou os 12 discípulos sentados e começou a lavar os pés dos discípulos. É verdade ou não é, igreja? No meio daqueles homens estava Judas, que o vendeu, o traiu. Judas, que o roubava. No meio daqueles homens estava Pedro, que o negou 3 vezes. Pedro praguejou sobre Jesus. Jesus sabia que isso ia acontecer, igreja? Sabia. No meio daqueles 12 homens, Jesus sabia que na hora que ele mais precisasse, eles iam abandonar Jesus, que a incredulidade reinava no coração deles. Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, quando Jesus entra no meio daqueles homens incrédulos, é jogar no rosto deles a incredulidade. Mas mesmo assim, Jesus pega um balde, uma toalha, e começa a pegar naqueles homens, e a lavar os pés daqueles homens. Vocês estão entendendo, igreja? Mesmo aqueles homens traindo Jesus, negando Jesus, praguejando Jesus, abandonando Jesus, ele pegou na serpente, bebeu de coisas mortíferas e não morreu, porque ele se fez escravo da sua geração. Lavar os pés dos discípulos, ele estava dizendo assim: eu sou o maior de todos, mas eu me fiz escravo de todos. O que Jesus está dizendo aqui é muito claro: se você crê em mim, você também lavará os pés daqueles que te perseguem. Você também oferecerá a outra face naqueles que baterem em você. Você também beberá de coisas mortíferas e não morrerá. Se você de fato crê em mim, você abençoa todos aqueles que falam mal das pessoas que você gosta. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Está entendendo, Zé? É forte, né? Está claro ou não? Mas eu gosto de deixar mais claro: mas quem leva um tapa na face e não oferece a outra, é filho de quem? Do Satanás. Quem fala mal de quem fala mal de você, é filho de quem? Quem não perdoa quem te traiu, é filho de quem? Do diabo. E é por isso que você está chorando e pranteando. É por isso que o caos está estabelecido na sua vida, porque existe uma ilusão terrível na sua mente. Existe uma ilusão que você é da parte de Deus, que você crê em Jesus, mas nenhum sinal te segue. Você está triste e chorando, enquanto aqueles que creem em Jesus estão anunciando que Ele ressuscitou, e você chamando eles de louco, nem acreditando. O inferno é que fala ao seu coração. Você não tem certeza da voz de Deus. Você não ora em outras línguas, hora após hora. E você não aguenta ser perseguido. Hoje eu estava reunido aqui com alguns filhos ministeriais, o Fabão e o Márcio, e nós estávamos falando um pouco de escatologia. E o Fabão me passou uma passagem de Jesus. Eu falei: Fabão, nós temos que ser muito entendidos sobre isso, não meninos. Jesus, quando fala dos fins dos tempos, ele fala de 2 momentos. Ele fala da tribulação, fala comigo assim: tribulação, e da grande tribulação. Quando que começou a tribulação? Quando Jesus subiu aos céus, ele disse assim: olha, neste mundo tereis aflições. Começou a tribulação.
Em João 16 ele disse assim, ó, vão te expulsar das sinagogas, vão te matar por causa de mim. Nós vivemos em um período de tribulação, de paz que excede todo entendimento para dentro de nós, mas espada e guerra no exterior. Não para que reagimos, mas para que manifestemos a nossa fé em Jesus nas nossas ações, amando as pessoas incondicionalmente. Quem está me entendendo, igreja? Só assim empunharemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu, quando era pequeno, quando eu tinha uns 10, 11 anos, 9, 10, 11 anos, eu ficava assim, na igreja. Jesus falou que obras maiores fariam aqueles que creem em mim. E eu via todo mundo falando que cria, mas eu não via, eu criança, aquilo me indignava, porque eu não via nenhum sinal. Eu não via ninguém ser curado, eu não via nada. E eu comecei a dizer que eu não cria, e eu não aceitava que eu cria. E quando eu comecei a entender sobre o Evangelho, eu queria colocar as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, mas elas não eram. Até que um dia, Jesus ministrou essa palavra no meu coração, para que as pessoas sejam curadas, para que você seja curado, e para que as pessoas sejam curadas, você precisa crer em Jesus de verdade, não da boca para fora. E quem crê em Jesus de verdade, os sinais seguem ele. Ele anda gritando que Jesus ressuscitou. Ele tem convicção da voz de Deus dentro dele. Ele anda orando em outras línguas, hora após hora. Ele anda sendo perseguido, injuriado, maltratado, rejeitado e amado incondicionalmente como Jesus. Como eu disse aqui, essa palavra está sendo pregada para a salvação dos que creem e condenação para o inferno para quem não crê. Você não é mais ignorante, por isso você precisa se arrepender. Quando abrir o telão da eternidade, se hoje você não se arrepender, Jesus vai dizer: olha, um dia o meu profeta maluco, Rodolfo, ele estava pregando e você ouviu e não creu. E crer não é palavras de falácias. O que Jesus espera de você é um posicionamento todos os dias da sua vida, acreditando naquilo que Ele fez na cruz. O que Jesus fez na cruz, pastor, te deu livre acesso a Ele. Que você pare de trocar Ele pelo Netflix, que você pare de trocar Ele pelas conversas vãs e tolas, que você pare de trocar Ele pela pornografia, pela mentira, pelo dinheiro, que você coloque Ele acima de todas as coisas na sua vida. Pastor, eu ouvi essa palavra, por onde eu começo? O começo do arrependimento é reconhecer quem você é. Se você reconhece que não crê em Jesus, que o inferno tem governado a sua vida e tem destruído a sua vida, e você quer que isso mude e seja diferente, reconheça agora quem você é. Dê um sinal disso. Como, pastor? Fique em pé onde você está, pegue o seu celular e diga em público, grave um vídeo, faça alguma coisa. O nosso irmão Américo Prato Neto vai cantar uma canção para nós, bem forte. Ele vai ministrar no seu coração. Enquanto ele ministra, comece a dizer a Jesus: eu não creio no Senhor, mas eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso te buscar, Jesus. Eu estou sem forças,
Me dê força, Jesus. Comece a dizer isso a Ele em nome de Jesus. No final da canção eu vou orar por você. Eu vou orar por você para que Jesus te batize com fogo, com fome, com desespero por Ele. Feche seus olhos onde você estiver. Feche seus olhos onde você estiver. Comece a dizer a Ele que você não crê. Comece a buscá-lo agora. Comece a fazer diferente. Em nome de Jesus. Te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, Senhor, subir no teu colo, como criança me embriagar do teu amor. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer. Quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, Senhor, subir no teu colo, Abba Pai, Abba Pai, como criança me embriagar do teu amor. E Ele está aqui, e Ele já venceu. Tudo é possível, Ele está aqui. Diga a Ele que você não Ele crê. está aqui. Diga a Ele que você quer buscá-lo Ele já venceu. acima de todas as coisas. Tudo é possível, Ele está aqui. Venha ao teu reino, aqui na terra, assim como no céu. E Ele está aqui. Amigo Jesus, Ele já venceu. os teus filhos ouviram a tua palavra. Tudo é possível. Eles reconheceram as suas Ele está debilidades. aqui. Nós não pregamos neste lugar um evangelho de sabedoria humana, mas um evangelho de sabedoria do céu, que vem acompanhado com poder, cura, sinais e prodígios. Toca nos corações arrependidos, Jesus. Toca agora nos corações arrependidos, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Que a tua cura seja estabelecida sobre eles. Que toda incredulidade seja arrancada. Em nome de Jesus. Que uma fome e uma sede por tua presença se estabeleça sobre esta geração. Subir como criança me embriagar. Você que também tem uma enfermidade no corpo físico, escute isso. Jesus já levou na cruz toda a enfermidade. Então, eu dou uma ordem agora a essa enfermidade. Sai daí agora, em nome de Jesus. Oh! Ei! Aleluia! Ei! Se essa palavra falou com você, se essa palavra trocou no seu coração, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.
que ela possa alcançar outros corações. Em nome de Jesus, amém e amém. E Ele está aqui, e Ele já venceu por mim e por você. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele já venceu, tudo é possível. Ele está aqui, venha o teu reino aqui na terra, assim como no céu. E Ele está aqui, e Ele já venceu, tudo é possível. Ele está aqui.